Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal Potencializando. Antes de começar esse vídeo, eu peço que você curta o canal, ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos, certo? E se ao final desse vídeo você gostar desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, beleza pessoal? Bom, o assunto que a gente vai tratar hoje são as regras de potenciação, certo? Mas afinal de contas, primeiramente, o que é uma potência? A potência é o seguinte, pessoal, olha só. Se eu tenho dois números que eles estão associados dessa maneira, por exemplo, 2 ao cubo, certo? Olha, 2 ao cubo, o que é isso aqui? Isso aqui é uma relação entre dois números, certo? É uma relação de quê? Uma relação de potência, certo? Isso quer dizer o quê? Isso aqui está querendo dizer que esse 2 aqui ele está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Pessoal, muito cuidado, porque tem gente que acaba confundindo isso aqui e pega 2 vezes 3. Isso está errado, não é 2 vezes 3. É o 2 que se repete multiplicando ele mesmo 3 vezes, certo, pessoal? Se fosse, por exemplo, 2 à quinta, isso aqui seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 à quinta, certo? A potência, ela nada mais é do que isso aqui, pessoal. Tem um número aqui que a gente vai chamar de base e outro número a gente vai chamar de expoente, certo? Agora que você já sabe o que é uma potência, pessoal, vamos então falar sobre as regras de potenciação. Algumas regras de potenciação são muito importantes a gente conhecer, porque isso vai ajudar bastante a gente, principalmente em resolução de questão envolvendo funções exponenciais, beleza? Então vamos lá para a primeira regra. A primeira regra diz o seguinte: olha só, bem aqui eu tenho uma multiplicação de duas potências, olha só, de mesma base, ou simplesmente de bases iguais, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou conservar a base e vou somar os expoentes, ou seja, m mais n, certo, galerinha? Olha só, uma multiplicação de duas potências de mesma base. O que a gente faz? A gente conserva a base e a gente soma os expoentes. Por exemplo, olha só, 3 ao cubo vezes 3 elevado à nona, por exemplo, certo? Então, olha só, isso aqui vai ficar como? Vai ficar 3 elevado a, olha só, 3 mais 9, 3 mais 9, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 12, certo, galera? Então, a primeira regra já foi, beleza? A segunda regra é o seguinte: quando eu tenho agora uma divisão de duas potências de bases iguais ou de duas potências de mesma base, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a base, certo? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair os expoentes, ou seja, m menos n, certo? Por exemplo, 4 elevado à quinta, isso aqui dividido por 4 ao quadrado. Ora, isso aqui nada mais é do que 4. Aí agora o que eu vou fazer? Os expoentes, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 5 menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que 4 ao cubo. Certo, galera? Então, quando a gente tem agora uma divisão de potências de mesma base, a gente vai o quê? Conservar a base e vai subtrair os expoentes. Sempre o de cima menos o de baixo. Certo, pessoal? Beleza, é isso aí. A terceira regra é o seguinte: quando a gente tem agora uma potência de potência. Isso aqui, olha só, eu tenho aqui uma potência e essa potência tem, olha só, uma potência aqui fora. Tem um expoente aqui fora, perdão. Então, o que eu vou fazer?
eu vou conservar a base, certo? E agora, olha só, eu vou multiplicar os expoentes, certo? M vezes N. Pessoal, eu quero dar uma certa ênfase para essa terceira regra aqui, por causa que ela é muito importante, que ela vai aparecer muito envolvendo questões de funções exponenciais. Então, fique bem atento para essa terceira regrinha bem aqui. Por exemplo, se eu pegar assim, 5 ao quadrado ao cubo, certo? O que eu vou fazer? Olha só, eu posso elevar, eu pego o 2 e o 3, o que eu faço? As potências eu multiplico, certo? Então vai ficar 5 elevado a 2 vezes 3. Isso aqui é igual a 5 elevado a sexta. Certo, galera? Beleza, é isso aí. Ah, outra coisa, um detalhe muito importante aqui, olha só. Pelo fato de ser uma multiplicação de dois expoentes, então eu posso perfeitamente trocar isso aqui, certo? Eu posso pegar, conservar a base e trocar os expoentes, a ordem dos expoentes, certo? Posso ficar com isso aqui, por exemplo, 5 ao cubo elevado ao quadrado, porque olha só, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui e vou voltar para essa condição, certo, pessoal? Vamos lá para a quarta regra. A quarta regra é, aqui eu tenho uma radiciação, certo? É uma enésima raiz de um termo aqui que ele está elevado à enésima potência. Então, o que eu vou fazer? Aqui tem uma frase que é muito interessante. A gente vai dizer o seguinte: quem está na sombra passa para o sol e quem está no sol vai passar para a sombra. Ah, mas como assim? Não entendi. Olha só. Imagina que aqui fora tem o sol bem aqui, certo? E aí, olha só. Esse M aqui, ele está no sol. E esse N aqui está nessa coberta bem aqui. Logo, ele está na sombra. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou repetir a base. E agora o expoente, olha só, vai virar uma divisão, certo? Quem está na sombra passa para o sol e quem está no sol passa para a sombra. Olha só, o M ele não estava no sol, agora ele vai passar para a sombra. E o N estava na sombra, ele vai passar para o sol. A elevado a N sobre M. Beleza, galera? É isso aí. Vamos para outra regra. Olha só. Uma regra que muita gente me questiona: o que a gente faz quando a gente tem uma potência com um expoente negativo? Uma potência com expoente negativo, pessoal, basta que a gente, muitas pessoas falam que basta que a gente inverta a base e vai trocar o sinal do expoente. Só que isso não explica muito. O que a gente tem que fazer, na verdade? Olha só, se eu for observar aqui, o expoente aqui está negativo, certo? Então isso aqui, muita gente diz o seguinte: é só inverter a base, o denominador aqui é 1. O que vai acontecer? Vai trocar o sinal do expoente, isso aqui, 1 sobre A elevado a N. Mas olha só, galera, isso aqui acontece porque é o seguinte: se a gente for observar, olha só, 1 a gente pode dizer que 1 é a mesma coisa que A elevado a 0. Isso aqui é igual a 1. Eu vou já explicar por que isso aqui acontece também. Mas, como A elevado a 0 é igual a 1, ou seja, bem aqui eu posso substituir por A elevado a 0. Então o que eu vou fazer? A elevado a 0 dividido... Aqui, olha só, pessoal. 1 elevado a m vai dar sempre 1, certo? E A elevado a m vai dar A elevado a m.
Beleza? Agora olha só o que eu faço. Eu aplico a segunda regra da potenciação que eu falei no começo do vídeo. Então o que a gente faz? Divisão de potência de mesma base. A gente vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. O de cima menos o de baixo. Aí olha só que curiosidade. Ficou um a elevado a zero menos m. Só que esse zero aqui, ele vai desaparecer. Então vai ficar simplesmente a elevado a menos m, certo? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que isso. Certo, galera? Beleza. Agora, a sexta regra que eu quero comentar é quando a gente tem, olha só, uma base cujo número, na verdade, ele é uma multiplicação de dois números. Uma base que ela é composta por uma multiplicação de dois números. E esses dois números eles estão com o mesmo expoente. Qual é a regra bem aqui? A regra aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou abrir a base e vou distribuir, olha só, o expoente. Então vai ficar a elevado a n vezes b elevado a n. Certo, pessoal? E vice-versa. Certo? Quando eu tiver essa condição aqui, eu posso perfeitamente reagrupar dessa maneira aqui. E quando eu tiver essa condição, eu posso reagrupar dessa maneira bem aqui. Certo, galera? Beleza. Uma questão que muitas pessoas me perguntam é isso aqui, olha. Por que todo número elevado a zero sempre vai ser igual a 1? É porque é o seguinte, pessoal. Se eu imaginar, deixa eu botar aqui. Se eu imaginar a seguinte situação. Vamos pegar a segunda regra de potência. A segunda regra de potência diz o seguinte: é a divisão de potências de mesma base. A gente vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. Agora, quando for o caso de eu ter um a elevado a m dividido por a elevado a m, ou seja, um número dividido por ele mesmo. Então, o que vai acontecer bem aqui? Eu vou aplicar a regra. Então, vai ficar, eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Só que quando eu subtrair os expoentes, olha só, vai dar m menos m, isso aqui vai dar zero, certo? Vai ficar a elevado a zero. E por acaso, eu tenho ou não tenho, olha só, aqui eu tenho um número, e eu vou dividir esse número por ele mesmo, certo? Então, todo número que eu venha dividir por ele mesmo, esse resultado sempre vai ser 1. 2 dividido por 2, 4 dividido por 4, 9 dividido por 9, certo? Qualquer número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1, certo? Então essa é a justificativa porque que isso aqui é igual a 1, certo? Por exemplo, 2 elevado a 0, isso aqui é 1. 3 elevado a 0, isso aqui é 1. 10 elevado a 0, isso aqui é 1 também. Certo, galera? Sempre vai ser 1. Qualquer número que esteja elevado à potência 0, que esteja com expoente 0, perdão, ele sempre vai valer 1. Certo, galera? Beleza. Então, pessoal, por enquanto é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E até o próximo vídeo, beleza, pessoal? É isso aí, show!